Entrevista da Semana. O nosso convidado de hoje é Luiz Carlos Burbano, que é um homem, é consultor, é extremamente experiente, inclusive palestrante e representante na CEPAL. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu. Muito obrigado por este convite. Espero estar à altura de tuas perguntas e de tuas observações. Tenho certeza que sim. Foi feita uma pesquisa sobre democracia, políticos, representação. Vamos começar falando um pouquinho dessa pesquisa. Quem fez a pesquisa? Tem uma pesquisa muito interessante que é feita desde 1995-96 por uma instituição de Chile chamada Latinobarômetro. É interessante e importante a pesquisa porque é sistemática. É feita em 22 países e com a mesma metodologia, com as mesmas perguntas. Tá? E essa pesquisa mostra claramente o que tem acontecido, sim, desde então, nos últimos 20, 25 anos, com a percepção que têm nossos cidadãos, ou nossos países, desses sistemas de governo de nossas democracias. No Brasil, essa pesquisa é feita no Brasil também? Desde a primeira pesquisa foi feita, tem resultados para o Brasil, comparados com todos os 22 países. Quais são os principais indicadores? Olha, interessante é o seguinte, dos últimos 3, 4 anos, sobretudo nos últimos 2 anos, se tem observado uma queda pronunciada na América Latina toda, da apoio e satisfação com a democracia. Certo? Com a democracia. Com a democracia, ou seja, os cidadãos da América Latina, de nossos países, não estão acreditando nos seus sistemas democráticos, nas instituições democráticas, nos partidos políticos. Tá? É uma queda bastante pronunciada. Quanto deu no Brasil? No Brasil temos os seguintes dados muito gerais. Em primeiro lugar, certo? Satisfação com a democracia. Certo? O que significa isso? Que tanto estão satisfeitos os brasileiros com o sistema democrático? Sim. Só 13%. Ou seja, só 13% dos brasileiros acham, certo, o sistema democrático bom, ou estão satisfeitos com o sistema democrático. Agora, existe algum outro regime melhor do que a democracia? Antes disso, certo, o seguinte, esse indicador, esse 13% para o Brasil, é o menor índice de todos os países da América Latina. Tá? E sobre a tua pergunta, também nessa mesma pesquisa, sim, eles construem um índice, um indicador que se chama democracia churchiliana. O que significa isso? Sim? Lembram a Churchill quando falava lá que a democracia não é o melhor sistema de governo, mas, certo, o menos pior de todos. Tá? Então, não existe nada melhor. Não existe nada melhor. Sim? Então, para uma imensa maioria de cidadãos da América Latina, certo, o sistema democrático, sim, não é bom, não está dando bons resultados, mas não temos alternativas. Mas também, certo, o perigo é que quando tem uma queda na satisfação com a democracia e com os governos, também tem um aumento paralelo sobre apoio a regimes autoritários. Tá? Parece que não tem alternativas, mas certo, quando o apoio diminui, certo, a insatisfação aumenta, há um aumento, sim, para regimes autoritários. E isso é bastante ruim para o Brasil e para a América Latina. Sim, que é inaceitável, porque a democracia é indiscutivelmente no mundo inteiro o melhor regime, porque não existe regime melhor do que a democracia. Ou eu estou enganado? A democracia é um sistema onde nós votamos, elegemos, sim, feito por nós, sim, para resolver nossos problemas. Sim. O grande paradoxo é que, pelo menos na América Latina, e parece que no mundo todo, em outros países, certo? A democracia não está dando resposta, não está enfrentando os grandes problemas e anseios, necessidades de nossas sociedades. É por problema de gestão ou por problema de regime governamental? Bom, as causas são diversas, mas, desde minha perspectiva e nossa perspectiva, existe uma das causas fundamentais,
que os defensores da democracia, quem são os defensores? Que devem, os demócratas, os que devem defender a democracia, ou seja, estou falando dos políticos, fundamentalmente, e dos partidos políticos, eles não sabem defender a democracia. Significa isto, que eles não sabem governar e enfrentar os problemas sociais com eficácia. Tá? Nós temos também aí um grande problema, um grande paradoxo também. Com a democracia, elegemos candidatos, vamos a eleições, elegemos, certo? Sim. Mas esse regime de votar não está assegurando a eleição dos melhores governantes. Explico. Elegemos os melhores políticos, aqueles que fazem boas propostas e boas promessas eleitorais e se posicionam bem e têm boa máquina eleitoral, mas no momento em que eles chegam ao poder são ruins e não governam com eficácia. Ou seja, os defensores da democracia, certo? Que são nossos políticos e nossos governantes, não sabem dar resultados em defender a democracia. Esse é um grande dilema, e não só da América Latina, sim? No mundo todo. Nós temos aí alguns exemplos, certo? No caso da Grã-Bretanha, em Espanha, no meu país, bom, na Colômbia, é impressionante, que com os sistemas eleitorais, sim, vamos a eleições, sim, não estamos tomando boas decisões para nosso futuro. É um grande dilema que nós enfrentamos. O que mais que deu na pesquisa? Outros dados interessantes, certo? Vou matizar e no contexto atual da campanha eleitoral do Brasil, que são muito importantes. Tem um dado que fala o seguinte: só 6% dos pesquisados do Brasil fazem uma avaliação boa do governo federal, perfeito? De seus governos. Tá? E esse porcentagem é o mais baixo, o último, o índice menor de todos os países da América Latina. Ou seja, o Brasil está de último, inclusive abaixo da Venezuela, do Maduro, que tem 32% de aceitabilidade. Tá? Este é um índice bastante baixo. Além disso, outro índice que é bastante forte, que causa muita impressão, que só 3% dos brasileiros, tá? Eles acreditam que os governos, estou falando do governo federal, governo estadual, municipal, que seus governantes governam para o benefício de todos, ou do povo, da maioria. Isto é muito ruim, certo? E também isto reflexa, certo? A grave crise política e institucional que atravessa o Brasil. Tá? Outros dados também, podemos falar muito disso, mas pela primeira vez no Brasil, certo? A corrupção aparece como o principal problema, incluso acima da saúde e acima da insegurança pública, perfeito? Então, os problemas políticos, por primeira vez no Brasil e em outros países da América Latina, aparecem com a maior importância. Isso não é sinal de um início de mudança? Bom, é um sinal e um alerta, certo? Para nossos políticos e agora mesmo para o processo eleitoral que se vê em 2018. É um sinal que fala o seguinte: tem que existir mudança, tem que existir transformação. E fundamentalmente tem que existir uma autocrítica deles para reconhecer que a crise que o Brasil atravessa, que uma crise, por primeira vez se junta, uma forte crise econômica, certo? Com uma desaceleração do PIB extraordinária, uma queda do emprego, um aumento espetacular do desemprego, uma perda de credibilidade de nossas instituições democráticas, como já falei, um descrédito dos políticos, uma crise social impressionante. Por primeira vez se conjuga toda essa crise, perfeito? E isso significa, como falo, um alerta, um alarme para que os políticos, neste momento eleitoral, se façam uma autocrítica, que essa crise é fundamentalmente causada pela baixa capacidade de governo. Está causada pela política, por eles. Ou seja, a política, a democracia, não tem capacidade, não tem sabido resolver os problemas sociais básicos e tem aumentado e incrementado esses problemas. Se a democracia não resolve o problema, o que é que resolve?
Aí vem o grande dilema que nós temos pela frente. Perfeito? O grande dilema é esse. Como resolver nossos problemas? Não tem jeito. Temos que acudir à política. A política e a política democrática é a forma como nós, civilizadamente, temos que enfrentar os problemas. Sim. Mas se o problema não resolve, a política não resolve,